Falo também sobre a reunião entre Atlético Mineiro e Fred, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Galo deu mais um passo na tentativa de contratar Fred, volante que pertence ao Fenerbahçe. Nessa quarta-feira, Paulo Brax e Pedro Daniel, representantes do Atlético, estiveram de forma presencial com Fred e seu empresário. A ideia é tentar apresentar um projeto que convença o Fred a brigar por uma rescisão de contrato de forma amigável com o clube turco. Dentre outras possibilidades, o Galo disse que gostaria de entregar a camisa 7 do Hulk para que o Fred virasse reforço a partir de 20 de julho, com a reabertura da janela de inscrições. Já havia contado para vocês que o Paulo Brax, o vice-presidente de futebol, é o grande entusiasta da ideia de contratar o Fred. Eles conversam há pelo menos 5 meses. Antes de gravar o vídeo, o Paulo Brax me disse que o negócio segue sendo difícil, mas há otimismo e esperança em relação à contratação. Se não acontecer para metade desse ano, para metade do próximo ano, quando ele sai de graça do futebol turco. Fred ganha no Fenerbahçe 2.700.000 reais por mês. E embora não tenha sido uma temporada de alta, ele termina o ano jogando bem e fazendo 3 gols e 2 assistências nas últimas 3 partidas. Importante registrar ainda que o Fred, através das suas redes sociais, mandou um recado para o torcedor do Fenerbahçe em meio a toda essa especulação de que ele vai virar reforço do Galo. Fred disse, abre aspas, um agradecimento especial a todos os torcedores do Fenerbahçe pelo apoio incrível ao longo da temporada. Agora é tempo de descansar, recarregar e voltar mais forte. Vejo vocês na próxima temporada. Agora, Nath Fiuza e Ale Oliveira, eu não vou nem perguntar se é bom, se é ruim, porque é óbvio que é ótimo, né? Se o Fred chega, é pra chegar e fardar, veste o uniforme, troca de roupa amanhã e tá entre os titulares. Mas a pergunta que eu faria, ô Nath e Ale, é no lugar de quem hoje o Fred jogaria nesse meio campo do Galo? Quem sairia pro Fred jogar? Nath Fiuza, bom dia! Bom dia, Thiago. Meu abraço, viu, a você, a quem nos acompanha aqui na Rádio Esportes, a Ale, Cláudio. É um jogador que agrega muito, né? Experiência, poder de marcação, visão de jogo, né? Um cara que contribui muito nesse meio-campo, sabe jogar sem e com a bola. Acho que ele poderia jogar no lugar do Alan Franco, por exemplo, que é um jogador que não é unanimidade, é um jogador muito regular. A gente já comentou sobre o Franco aqui em outras oportunidades, mas não é brilhante, não teria a qualidade, por exemplo, que tem o Fred. Então, acho que podia ser um jogador a sair do time. Você tem configurações ali, porque você tem jogadores versáteis nesse meio campo do Atlético, que jogam como primeiro e como segundo homem de marcação. Mas você poderia ter um meio campo com Maicon e Fred, talvez, ou você poderia abrir mão de Fred e de Alan Franco, colocar talvez um volante mais marcador e aí depois o Fred, mas é porque o Atlético não tem também essa peça. Tem o Tomás Pérez, mas que vive de altos e baixos também, não me parece ter caído muito no gosto do Barba Domingues. Então, acho que seria essa configuração Fred e Maicon, um meio-campo experiente, com consistência, com qualidade, com capacidade de sair jogando, de ter a bola nos pés. Acho que o Fred é incontestável, como você falava. Chega e troca de roupa e vira titular. Eu acho que a questão toda para a chegada dele são os moldes dessa contratação. Teria que pesar e muito o desejo do atleta de retornar ao Brasil. Acho que de ter uma casa nova, de vir cheio de malas, pode indicar que talvez ele esteja, né, mesmo a fim de retornar, de viver uma experiência nova aqui no futebol brasileiro, de deixar lá a Europa. Então, acho que teria que pesar muito e acho que ele teria que, né, assim, se colocar muito disposto para ajudar nessa negociação, de que ele quisesse sair, enfim, para voltar. E o Atlético tem que pensar também nos moldes dessa contratação, no sentido, quanto tempo de contrato, né? A gente está falando de um jogador já de 33 anos. Qual que seria o salário? Eu vi por alto aí gente falando, pode pagar até 2 milhões de salário para o Fred. Eu acho muito para um time que tem outras carências também no elenco. O Atlético não precisa só de um jogador para essa janela do meio do ano. O Atlético precisa de mais gente para encorpar esse time, para ser capaz, inclusive, de brigar em 3 competições, já que o Atlético agora colocou a Sul-Americana também como uma prioridade para 2026. Então, isso tudo tem que ser pesado, né? O investimento que você faz em um vai te tirar a oportunidade, a capacidade de investir em outros. Eu acho que o Atlético precisa muito de um meio-campista armador também para esse meio-campo. É uma posição que o time sente muito. Eu acho que o Atlético precisa de zagueiro. Então, tudo isso tem que ser avaliado internamente e, óbvio,
para chegar, gente tem que sair, né? Então passa também por encontrar caminhos, encontrar aí novos clubes para peças que estão no elenco hoje e que estão sendo muito pouco utilizadas, até para abrir espaço para essa folha salarial, porque quando a gente está falando de jogadores de prateleira de cima, consequentemente a gente está falando também de jogadores que têm um valor mensal aí mais alto, né, Thiago? Isso, Nath, não é pouco não, né? A informação de que ele ganha quase 3 milhões hoje no futebol da Turquia. Hoje tem o Galão da Massa em campo. Bora, Galo! Bora, Galo! O Atlético pra vencer, pra se classificar, pra melhorar a sua condição na Copa Sul-Americana. O Atlético tem um bom cenário pra poder avançar, mas pra isso tem que vencer hoje. O Galo enfrenta o Cienciano às 7 horas da noite. Vencendo os 2 próximos jogos, o Galo fica vivo na competição. Para que o Galo se classifique vencendo os 2 jogos, ele ainda tem que torcer para o Juventude de Las Piedras não vencer as suas 2 partidas. O detalhe é que o Juventude de Las Piedras do Uruguai faz 2 jogos fora de casa, contra o Puerto Cabello hoje e o Cienciano na semana que vem. Um tropeço hoje do Juventude de Las Piedras e uma vitória do Galo já deixa a situação muito clara para o Atlético. No grupo B, esse grupo do Atlético, nessas primeiras 4 rodadas, ninguém venceu como visitante. 8 jogos com 6 vitórias do mandante e 3 empates. Então, Galo, jogando em casa com o seu torcedor, de olho também no jogo do Juventude de Las Piedras na Sul-Americana. No grupo B, Galo tem 4 pontos. Então, Galo, Galão da Massa, pra cima deles, Galo! Ô, Cláudio Rezende, já vamos falar da montagem do time do Galo. Tem novidade, né? O Vitor Hugo voltando a ficar à disposição. O técnico Barba Domingues tem que colocar um Galo forte hoje, hein, Barba? Galo precisa da vitória. Mas a janela se aproxima, Cláudio. Janela de transferência chegando. E aí o torcedor já fica animado com possibilidades. Novos negócios. Gente chegando. Gente também pra sair. Quem é a bola da vez pra chegar à cidade do Galo? 11h45. Chega mais, Rezende. Um abraço. Bom dia, Cláudio. Um abraço, Thiago. Bom dia a você. Bom dia a todos aqui no Rádio Esportes desta quinta-feira, dia de jogo do Galo. Olha, Thiago, o Atlético, e não é de hoje, né, que busca o retorno do volante Fred. Fred, que esteve na última Copa do Mundo com a seleção brasileira. Jogou muitos anos no futebol inglês, no Manchester United, e está há algumas temporadas no Fenerbahçe da Turquia. E o Fred, Thiago, pelo que a gente pôde apurar, e não é só de agora, o Paulo Brax está tentando a contratação dele já há uns 5 meses e não saiu da mesa. Continua com essa expectativa de que possa trazê-lo nessa janela do meio do ano. Não é um cenário fácil e a gente vai explicar aqui na Itatiaia pelo que a gente pôde apurar aí nas últimas horas. Mas quem tá no YouTube, Thiago, a gente tem inclusive imagens exclusivas, né? Que o Fred desembarcou essa semana em Belo Horizonte e foi até a casa dele. Porque o Fred construiu uma casa ali no Alphaville, em Nova Lima, e ele com a esposa e os filhos pisando com o pé direito, né, na nova casa. É o vídeo, quem tá no YouTube tá acompanhando. Quem tá no Pera aí, Cláudio. Casa é a sua, a minha. Ó a porta, mansão, né? Só a porta da casa do Fred. Tá no YouTube, viu? Vou descrever pra você do aí o piso. E o tanto que brilha o piso, ó lá. Oh, parece que é um espelho, cara. O porcelanato, não sei. Comprou na Santa Cruz Acabamentos, né, Fred? Aproveitou, economizou. Mas olha que casa bonita, hein, Cláudio? A Monique, querida Monique Salum, esposa do Fred. Gente da melhor qualidade. A família muito linda. A Monique, ao Fred, toda a felicidade. Que Deus abençoe imensamente o lar de vocês. Fred é um menino batalhador, merece todas as conquistas, agora vai ficar melhor vestindo preto e branco. Atualmente ele veste o amarelo e azul do Fenerbahçe, né, Cláudio? Hoje ele é jogador do Fenerbahçe, e aí a história é a seguinte, viu, Thiago? O Fred, ele tem contrato até o meio do ano que vem, ele tem mais um ano de contrato. Agora quem tá no YouTube tá vendo o Fred cheio de malas, hein, Thiago? Trouxe muita mala, hein? Olha, eu recebi essa imagem de um amigo que tava lá em Confins. O cara falou assim: Thiago, você lembra do Leonardo Jardim quando disse que estava vindo só para um casamento e estava com 6 malas de 23 quilos?
Falei, tava esquisito aquilo. No dia seguinte ele foi anunciado no Flamengo. O Fred tá ali com 1, 2, 3, 4, 5 malas, Cláudio Rezende. E sozinho, né? Então não é mala da... porque eu quando viajo com a esposa é mais ou menos isso aí. É uma mala pra mim e 5 pra ela. Agora o Fred tá... Olha lá a mala, rapaz. É tanta mala que ele perdeu uma, correu. Precisou de uma... Olha aí, precisou de uma caminhonete pra receber o Fred. A quantidade de mala, Cláudio. Ele veio de férias, né, Thiago? Já terminou lá o campeonato turco. Inclusive o Fenerbahçe já faz alguns anos que não consegue ganhar lá, né? O Galatasaray foi campeão de novo, mas o Fred, ele vive um bom momento lá. E o que eu pude apurar é que o Atlético, o Paulo Brax principalmente, está nessa empreitada, né, de convencer o Fred de retornar. Porque, pra quem não se lembra, ele começou no Galo, né? Base do Atlético, depois acabou indo pro Internacional, terminou a base lá no Inter, e aí ganhou o mundo. Mas o Fred, Thiago, ele foi titular em muitas partidas, um jogador importante, está com 32 anos, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, com possibilidade de renovação por mais um ano. Ele está valorizado por lá. Nos últimos jogos, ele conseguiu 2 gols e 3 assistências nos últimos 3 jogos do Fenerbahçe. O time não conseguiu ser campeão. Nesse último ano, foram 45 partidas, 4 gols, 5 assistências. Paulo Brax está tentando, mas por enquanto o que a gente pôde apurar, Thiago, é que não houve nenhuma negociação com o Fenerbahçe. Ele tem contrato por lá e para ele sair antes, ou o Fred chega lá, Thiago, e fala, eu quero ir embora e aí vamos negociar a minha saída antecipada, ou o Atlético vai ter que ir ao Fenerbahçe para conseguir um valor para liberação antecipada, o que o Atlético ainda não fez. Então é uma negociação considerada difícil, mas é prioridade. É um jogador que tem identificação aqui, é atleticano, Thiago, mineiro de Belo Horizonte. Então o Galo vai tentar. O Fred, agora falar que ele tá já chegando, já é uma outra história, não é a realidade de momento, mas é um jogador que interessa e o próprio Paulo Brax, na entrevista, já disse essa situação, Thiago. Olha, eu vou trazer a Nath Fius e o Ale Oliveira para falar um pouquinho dessa chegada, mas há de se contextualizar algumas coisas. A primeira delas, o Fenerbahçe não vence o campeonato turco, Cláudio, desde 2014. Esse ano o Fenerbahçe fez um grande investimento, contratou o Ederson, por exemplo, o goleiro da seleção brasileira, e o Fenerbahçe liderou o campeonato turco em boa parte e acabou perdendo para o Galatasaray, que é o grande rival lá do time do Fenerbahçe, inclusive tá sem técnico, caiu todo mundo. Uma crise danada porque na reta final acabou perdendo, ele tomou, olha só como são as coisas, ele perdeu o campeonato por 3 pontos. Qual foi o jogo que ele perdeu na reta final? Tomou 3-0 do Galatasaray. Sim. E aí perdeu o campeonato num clássico, o que é inadmissível para eles, ainda mais num jejum como esse do Fenerbahçe, 12 anos sem vencer o campeonato turco. E aí, diante desse cenário complicado de crise, o que se vislumbra é o Fenerbahçe fazer uma limpa e liberar o Fred. O Atlético não vai fazer um investimento de comprar, de trazer alguém, né, Claudio? Sim, não vai. Então é contar agora com a negociação do staff do Fred, com o Fenerbahçe, com a diretoria e liberando o jogador para assinar com o Galo, mesmo que talvez um empréstimo com algum valor colocado, mas não vai comprar porque é um jogador de milhões e milhões de euros. Agora, Nath Fius e Ale Oliveira, eu não vou nem perguntar se é bom, se é ruim, porque é óbvio que é ótimo, né? Se o Fred chega, é para chegar e fardar, veste o uniforme, troca de roupa amanhã e tá entre os titulares. Mas a pergunta que eu faria, ô Nath e Ale, é no lugar de quem hoje o Fred jogaria nesse meio campo do Galo? Quem sairia pro Fred jogar? Nath Fiuza, bom dia! Bom dia, Thiago. Meu abraço, viu, a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, a Ale, Cláudio. É um jogador que agrega muito, né? Experiência, poder de marcação, visão de jogo, né? O cara que contribui muito nesse meio-campo, sabe jogar sem e com a bola. Acho que ele poderia jogar no lugar do Alan Franco, por exemplo, que é um jogador que não é unanimidade, é um jogador muito regular, a gente já comentou sobre o Franco aqui em outras oportunidades, mas não é brilhante, não teria a qualidade, por exemplo, que tem o Fred, então acho que podia ser um jogador a sair do time. Você tem configurações ali, porque você tem jogadores versáteis nesse meio campo do Atlético, que jogam como primeiro e como segundo homem de marcação. Mas você poderia ter um meio campo com Maicon e Fred, talvez, ou você poderia abrir mão de Fred e de Alan Franco, colocar talvez um volante mais marcador e aí depois o Fred, mas é porque o Atlético não tem também essa peça. Tem o Tomás Pérez, mas que vive de altos e baixos também, não me parece ter caído muito no gosto do Barros
Barba Domingues. Então acho que seria essa configuração Fred e Maicon, um meio-campo experiente, com consistência, com qualidade, com capacidade de sair jogando, de ter a bola nos pés. Acho que o Fred é incontestável, como você falava, chega e troca de roupa e vira titular. Eu acho que a questão toda para a chegada dele são os moldes dessa contratação. Teria que pesar e muito o desejo do atleta de retornar ao Brasil. Acho que de ter uma casa nova, de vir cheio de malas, pode indicar que talvez ele esteja, né, mesmo a fim de retornar, de viver uma experiência nova aqui no futebol brasileiro, de deixar lá a Europa. Então acho que teria que pesar muito e acho que ele teria que, né, assim, se colocar muito disposto para ajudar nessa negociação, de que ele quisesse sair, enfim, para voltar. E o Atlético tem que pensar também nos moldes dessa contratação no sentido, quanto tempo de contrato, né? A gente está falando de um jogador já de 33 anos. Qual que seria o salário? Eu vi por alto aí gente falando, pode pagar até 2 milhões de salário para o Fred. Eu acho muito para um time que tem outras carências também no elenco. O Atlético não precisa só de um jogador para essa janela do meio do ano. O Atlético precisa de mais gente para encorpar esse time, para ser capaz, inclusive, de brigar em 3 competições, já que o Atlético agora colocou a Sul-Americana também como uma prioridade para 2026. Então, isso tudo tem que ser pesado, né? O investimento que você faz em um vai te tirar a oportunidade, a capacidade de investir em outros. Eu acho que o Atlético precisa muito de um meio-campista armador também para esse meio-campo. É uma posição que o time sente muito. Eu acho que o Atlético precisa de zagueiro. Então, tudo isso tem que ser avaliado internamente e, óbvio, para chegar, gente tem que sair, né? Então passa também por encontrar caminhos, encontrar aí novos clubes para peças que estão no elenco hoje e que estão sendo muito pouco utilizadas, até para abrir espaço para essa folha salarial, porque quando a gente está falando de jogadores de prateleira de cima, consequentemente a gente está falando também de jogadores que têm um valor mensal aí mais alto, né, Thiago? Isso, Nath, não é pouco não, né? A informação de que ele ganha quase 3 milhões hoje no futebol da Turquia. Ô, Ale Oliveira, você sabe que eu adoro o chat aqui do YouTube, galera vai interagindo. Eu perguntei a Nath no lugar de quem o Fred jogaria. Aí o Guilherme Milagres mandou aqui: Thiago, essa é fácil. Ele será um reserva de luxo para o intocável Tony Alan Cross Franco. Bom dia, Ale. Bom dia, Thiagão. Bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Alan Franco realmente muda treinador e ele sempre é titular. Não acho um mau jogador, mas acho que você pode, hoje em dia, pensar numa condição de reserva para ele, sim. Principalmente se vier o Fred. É uma posição, essa de segundo volante, que não é uma carência exatamente do Atlético, né? Seria um negócio de ocasião. Por isso que a gente tem que levar em consideração o custo-benefício, porque é uma posição que o Atlético tem boas alternativas. Para responder assim especificamente a sua pergunta, no lugar de qualquer um. Mas o meu meio-campo você pode formar, se for com 3, com Michael, Fred e Vitor Hugo, se for com 4, e aí no mundo ideal, né, onde todo mundo esteja jogando bem, saudável, Michael, Alexander, Fred e Vitor Hugo. Você pode fazer com 4, porque você tem muitas opções ali, mas o que a Nath fala tem todo sentido, sempre, mais uma vez, tem que ser a relação custo-benefício, porque, vou repetir aqui, não chega a ser uma posição carente. Qual a posição carente do Atlético, por exemplo? Um primeiro volante é mais urgente do que um segundo homem, né? Então, isso tem que ser considerado. Mas o Fred, ele joga aonde ele quiser no time do Atlético. Vamos continuar acompanhando o Cláudio Rezende de plantão. Essa é a primeira das várias especulações que vão aparecer até a janela de transferência, né, Cláudio? Com certeza. O Galo não deve buscar só um jogador, né, nessa janela, Thiago, até porque ataque. Hoje o Galo vem tendo aí Cassier e Minda, né? A dupla de ataque, tem o Coelho, mas pro banco não tem muita opção. Então o Galo vai ficar de olho, lógico, o ataque também deve ser uma prioridade do Galo nessa próxima janela. Vocês citaram o Alan Franco, Thiago? Pode aparecer alguma coisa pra ele aí. Já surgiram algumas sondagens do futebol mesmo dos Estados Unidos. Se o Equador vai bem na Copa do Mundo também, né, Cláudio? Valoriza. Exatamente. E por falar nisso, Thiago, eu fui atrás da informação. O Equador e o Paraguai, né, que tem vários jogadores do Galo, vão convocar quando as seleções? Eles vão esperar até o último momento, tanto o Paraguai quanto o Equador. Eles devem convocar oficialmente as seleções do dia 1º ou até 2 de junho, Thiago. Você sabe que ontem o Abel Ferreira fez críticas a isso, né? Porque os treinadores lá das duas seleções estão falando isso, ó. Como tem jogadores atuando
a gente prefere deixá-los sem essa pressão. Vamos esperar o máximo possível. O Brasil, por exemplo, já fez a sua convocação. Agora, Paraguai, que tem o Alonso, e Equador, que o Galo tem 3 atletas, só vão divulgar listas oficiais para a Copa do Mundo no início de junho. Itatiaia, Copa Sul-Americana. Hoje tem, hein? Hoje tem o Galão da Massa. Alô, Massa Atleticana, bora prestigiar o Galo na Arena MRV. Aliás, agradecer aqui o prestígio também dos alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Emaús do Barreiro. Alô, Barreirão querido. Rapaziada, tá aqui do Emaús. Professora Yara, Ana Carolina e Jaiane, muito obrigado pela visita de vocês. A casa é de todos e os alunos principalmente. Papai, mamãe, né? Vai ensinando a vocês também a ouvir a Itatiaia. Muito obrigado aos alunos do Colégio Emaús do 2º ano. Eles estavam pensando em fazer jornalismo, mas aí viram o Ale Oliveira e desistiram. Pessoal feio, né? Pessoal fraco de feição. O pessoal... Não, vou falar a verdade. Não posso mentir pra audiência. Só gente feia tem. Mentira. Hein? Todas as meninas lindas, os meninos também, as professoras. Cala a boca. É 12:00, 5 minutos. Obrigado a vocês do Colégio Emaús do Barreiro, visitando hoje a Itatiaia com o nosso João Felipe Loli. Recebendo a turma aqui, né, Loli? 12:05, Cláudio. Você vai receber a torcida do Galo logo mais à noite. É o Galão da Massa na Arena MRV, Rezende. E aí a expectativa, Thiago, é para um público parecido com o do fim de semana. Até ontem, 12 mil ingressos foram vendidos para a torcida do Atlético. Então, o torcedor que está na dúvida aí, o horário é melhor, né, Thiago? 7h da noite em relação a quem acorda cedo, né? Agora, quem vai ter que sair mais cedo do trabalho tem que se apressar, porque o jogo é o horário do rush, 7 da noite, Galo e Cienciano, na Arena MRV, ingressos a partir de R$ 29,90 para sócios Galo na veia. E o Galo precisando da vitória, né? Para continuar vivo, tem que vencer as duas, você já destacava aí agora há pouco aqui no Rádio Esportes. Se você que está ouvindo o Rádio Esportes quer ganhar uma camisa do Hulk autografada por ele, se você faz o imposto de renda através do formulário modelo completo, pode doar 3% do imposto devido a pagar ou ser restituído para o Instituto Galo e outros 3% para os idosos da Sopoc de Crucilândia. Para outras informações, mande um zap agora aí, ó. Número 31 992 15 8485 992 15 8485. Pode ganhar a camisa autografada pelo Hulk. Atenção, Thiago. O torcedor está perguntando muito, essa história tem que ganhar de um gol a mais de um gol? Na verdade, Thiago, 2 gols já é suficiente, não precisa ganhar mais de 2 não, porque é o confronto direto. Vamos colocar na tela a classificação da Copa Sul-Americana, Cláudio, para quem tá no YouTube e a gente poder analisar. Eu trouxe a informação ainda há pouco, né, que o Atlético vencendo seus 2 jogos e o Juventude de Las Piedras não vencendo seus 2 jogos, o Atlético avança. Agora, Cláudio, Sul-Americana passa o primeiro, né, Rezendão? Cienciano tem 7, Puerto Cabejo 6, Juventude 5 e o Galo 4. Curiosamente, os 2 que estão abaixo, com as suas próprias forças, podem avançar. O Galo tem que vencer os 2, como o Galo não pega o Juventude de La Piedra, agora tem que fazer o seu papel contra o Cienciano e o Puerto Cabejo aqui em Belo Horizonte, Cláudio. Eu acho muito provável, Thiago, que o Galo vença as 2 e vai para 10 pontos. O Cienciano, perdendo para o Galo, só pode ir a 10, né? Na última rodada ele joga em casa com o Juventude, eu acho até provável que ele vença. O Puerto Cabejo, vencendo hoje, vai para 9, né? Mas aí ele teria que perder para o Galo, então chegaria só a 9. O que eu tô falando aí? Cienciano e o Galo podem ficar com 10 juntos, ao fim da fase. Aí vai pro saldo. Não, o primeiro confronto é direto. Sim. Mas aí primeiro confronto direto. Aí o que aconteceu? Eles ganharam de 1 gol, né? Isso. Aí o Galo ganhando de 2, então, já passa. É porque no confronto direto, o Galo ganhou aqui, vai ganhar aqui, o Cienciano ganhou lá. Isso. Aí passa pro outro critério, né, que você vai pro saldo. Saldo de gols entre eles, no confronto. No jogo entre eles. Isso, aí por isso que é importante ganhar de 2 gols de diferença isso hoje. É mais ou menos o que aconteceu com o Fluminense na Libertadores, né, que tava vencendo o Bolívar por 2-0. mais de gol. Precisava fazer 2 gols, você acabou tomando 1 gol, saiu vaiado. O Fluminense ganhou o jogo em casa da Libertadores, saiu vaiado do estádio. É mais ou menos o que se passa com o Galo. Só que o Atlético vencendo as 2... muito bom. Se vencer as 2 com um saldo melhor, aí é tranquilo. Melhor ainda hoje. Não depende de mais nada. É isso aí. Essa é a expectativa, que o Galo vença hoje, ultrapasse o Cienciano, e aí na última rodada tem que fazer a parte dele contra o Puerto Cabejo também da Venezuela. Ô Thiago, sobre time, né? Você falou aí, o Vitor Hugo tá de volta. Agora, eu tenho dúvida se ele vai ser titular, Thiago. Por quê? O jogo do fim de semana, o Galo foi bem, né?
contra o Mirassol, e aí o treinador pode pensar o seguinte: vou dar sequência para essa turma. E aí a gente tem o campinho do Atlético pra gente escalar o Galo. Vamos lá, ó. Everson no gol, aí não tem dúvida. Os 3 zagueiros ali, o Natanael tá fazendo o lado direito. E aí pode ser o Lianco? Pode, o Lianco faz ali também. Tem o Juan, o Júnior Alonso e nas alas, bem ofensivos, Renan Lodge pela esquerda, Coelho pela direita. Maicon, Alan Franco. Coloquei ali Bernard ou Vitor Hugo. O Bernard foi eleito o melhor em campo no último jogo, né? A tendência é que jogue. Minda e Cassierra é o time do Galo para logo mais contra a equipe do Cienciano. Agora, se o treinador quiser, Thiago, o que ele pode fazer? Pode colocar o Vitor Hugo no lugar do Alan Franco também? E aí o Alan Franco pode até ser o ala pela direita, faz essa função também. Vamos ver como que monta o time, mas é um Galo forte, é um Galo para buscar a vitória hoje na Arena MRV. E tem um detalhe, né? O time jogou sábado, Thiago. Deu tempo de descansar, moçada. Hoje é quinta-feira. Então tá todo mundo com a bateria recarregada aí, ó, pra hoje. Barba Domingues, colocar o time completo, força máxima. Ale, te agrada esse time do Atlético? Eu, de verdade, eu acho que hoje não teria necessidade de 3 zagueiros, não, viu, Ale? Com o Lianco, com o Juan, com o Alonso. Põe 2 zagueiros e solta o Galo pra cima deles, Ale. Não que o fato de você ter 3 zagueiros obrigatoriamente torna o time defensivo, né? Você pode fazer um time ofensivo mesmo com 3 zagueiros, mas eu também acho desnecessário. Já falei aqui que não gosto desse esquema para esse elenco do Atlético, né? Então estou pensando com as peças que ele tem, porque ele tem boas alternativas, né? Ele pode fazer, por exemplo, 3 atacantes, ele pode fazer um meio-campo com 3 homens, principalmente contra um adversário mais frágil, que são exatamente todos o da Sul-Americana, né? A Sul-Americana tem esse aspecto aí que a gente já conversou bastante, né? Pela fragilidade técnica dos adversários, fundamentalmente na fase de grupos. Os times brasileiros tentam... O Santos é o último colocado do grupo dele, não ganhou ontem de novo, e tem chance de classificar. O Atlético é o último colocado do grupo e tem todas as chances de classificar. E o Galo nem jogou bem até agora, né? Sul-Americano. Qual o jogo, Galo? E ainda tá com chance. Por exemplo, isso acontece muito. E a partir do mata-mata, a competição começa a ser mais interessante, de um nível melhor entre os times da Libertadores. Fato é que eu não jogaria com 3 zagueiros. Aliás, o Barba, quando ele chega, ele não adota esse sistema, né? Porque tem boas opções, tanto no meio como no ataque. Você pode fazer esse ataque aí com Cassierra, Minda e o Coelho, por exemplo, né? O Coelho mais como atacante mesmo. Enfim, não é um esquema que eu adotaria, mas ele está se sentindo confortável. O time tem jogado melhor, contra o Mirassol foi bem. Então, a tendência é que esse esquema permaneça, viu, Tiagão? Ô, Nath Fiuza, para sua análise também da escalação do Atlético e lembrar o torcedor que vai ao jogo. Qual que é a previsão de público, hein, Claudio? Vendeu bem? Tá mais Romero? A parcial de agora do Atlético é 14 mil ingressos vendidos. Desse momento. Pouco, né? Pouco. O fim de semana teve um pouco mais de 20. Eu acho que vamos ter parecido aí, perto de 20. E o ingresso não tá caro? A partir de R$ 29,90 para sócio. Tem ingresso aí, preços promocionais, né? O Galo vem fazendo isso constantemente. Mas você sabe que na Arena MRV o Atlético talvez possa rever isso. O que tem pesado não é nem o ingresso, né, cara? É estacionamento, que aí você vai pagar R$50 para parar o carro, fora do estádio, né? Dentro do carro é mais caro. Que é 90, né? 100, mais de R$100. Mais de 100? Poxa vida, aí o cara vai comprar um balde de pipoca, R$40. Aí o cara vai tomar um latão, R$13. É caro, velho. A comprar uma água pra criança, 5, 6. Não é um programa barato, então... Evita a água da criança, né? Vamos falar a verdade. Não faz isso. Se tem que evitar alguma coisa... Não. Hidrata as crianças, caramba. Pois é, Thiago, você falava, né, dessa questão de hoje em dia ser muito caro ir para o estádio, e aí para o torcedor fazer esse esforço, gastar o dinheiro, ele tem que ter a certeza de que ele vai encontrar um time que no mínimo vai competir, vai correr, vai buscar o resultado. E eu acho que esse é o primeiro ponto do que o técnico Eduardo Domingues vem tentando recuperar nesse Atlético, né? Ser um time mais regular, o torcedor ter a certeza de que ele vai encontrar lá um time que está pronto para competir em alto nível. E aí, o que ele quer? A regularidade que o
Atlético mostra em outras partidas, a organização, o comprometimento que mostrou no Cruzeiro, contra o Cruzeiro no Clássico, que encontre, né, um bom futebol de um time pressionante, um time que joga pra cima do adversário, um time que faz um placar mais elástico, como foi no jogo contra o Mirassol. O torcedor do Atlético quer ir ao estádio para ver esse time, né? Não aquele time apático, aquele time com dificuldade para criar, aquele time que toma gol todo jogo. Acho que esse é o cenário que o Eduardo Domingues tem tentado modificar. Assim como o Alê, eu não sou muito fã do esquema de 3 zagueiros no Atlético, justamente porque não é uma posição que você tem abundância no elenco, nem em quantidade, nem em qualidade, assim, né? Já que você tem ali zagueiros, a meu ver, medianos. O Lianco talvez seja a exceção, mas a gente sabe que tem vivido de altos e baixos. O Alonso, já mais veterano, não é aquele Alonso mais de 2021, mas eu acho que passa o esquema com 3 zagueiros e a repetição desse esquema passa pela necessidade dele dar uma identidade para esse time. Então, por causa disso, eu vou dar aqui uma colher de chá. Vou entender hoje se mesmo contra o Cienciano, precisando vencer, ele entrar com 3 zagueiros. Se a justificativa for, de fato, dar uma cara para esse time. Porque ele joga ali com o Natanael mais recuado, ele solta muito o Coelho e o Lodge, que se aproximam dos atacantes. Você vai ter o Cassierra e o Minda vivendo um bom momento. Você tem Maicon e Alan Franco nesse meio campo. E aí você pode ter o Bernard ou o Vitor Hugo, né? Se a gente for fazer um comparativo dos dois na temporada, o Vitor Hugo sai à frente para ser titular, obviamente. Mas não sei se já para começar o jogo. O Bernard vem de uma grande atuação contra o Mirassol, então talvez ele comece, até para ir ganhando cada vez mais confiança, se manter também como uma peça importante desse time, e o Vitor Hugo ganhe seus minutos ali no segundo tempo, né? Já tem mais de um mês parado aí, querendo ou não, isso faz a diferença. Mas acho que se ele for com essa escalação, é porque o desempenho contra o Mirassol foi bem, ele quer dar repetição, confiança a esses atletas e para tentar ver se nesse esquema o Galo cria uma identidade, né? Que é algo que tá faltando ainda para esse trabalho do Eduardo Domingues. Boa, Nath Fius, a Itatiaia, já a partir das 18 horas estaremos com o nosso timaço na Arena MRV na transmissão, claro, de Atlético e Cienciano. Estarei nessa, lado a lado com o torcedor. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, a gente acompanhou aí, né, o Galo com interesse na contratação do Fred, né? E o que vocês acham, pessoal? Deixa aí nos comentários. Hoje tem jogo, né? Vocês acham que o Galo consegue uma vitória em cima do Cienciano, pessoal? Deixa aí nos comentários. Eu vou colocar aqui, ó, 2-0, hein? 2-0 Galo hoje. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!